Nicolau Maquiavel, esse vídeo aqui é para falar sobre o pensamento político, pensamento filosófico político de Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, nascido em Florença, ali entre o século XV e o século XVI, vai escrever a sua obra-prima, O Príncipe, em 1513. Maquiavel é um autor que vai romper com uma certa tradição na filosofia política, que a encarava como uma espécie de extensão da ética. Por exemplo, em Aristóteles a gente vai ver a política como uma esfera de realização do bem comum. Ou seja, essa noção, essa ideia de bem vai estar presente também na política, assim como, obviamente, estava presente na ética. E de Aristóteles e outros pensadores da filosofia, seja na Antiguidade Clássica, seja no Medievo, vão pensar a política sempre a partir da ideia de moralidade, em que, por exemplo, o governante tinha que ser um bom cristão e cultivar, por exemplo, virtudes, ou seja, qualidades do que seria de um bom cristão, ou, pelo menos, se não for um cristão, no caso da Antiguidade Clássica, de uma pessoa que está pensando no bem comum, no bem da sociedade. Bom, gente, Maquiavel vai romper totalmente com isso. Ele vai analisar a política como ela é e não como a política deveria ser. Portanto, ele inaugura essa tradição chamada de realismo político ou da real política. Ele vai analisar não a política a partir da ética, mas a política pela política, ou seja, a política nela própria, nela mesma. O objetivo da política para Maquiavel, diferentemente desses outros pensadores, vai ser simplesmente a questão aqui do poder. A política para Maquiavel é basicamente a manutenção do poder e de um poder específico, do poder do Estado. Pode ser a conquista, né? A conquista e a manutenção do poder do Estado. Enfim, vamos ver então como que Maquiavel estrutura esse pensamento, pensando também na sua realidade política da época que vai influenciá-lo diretamente. Ele era nascido em Florença, uma cidade-estado da Península Itálica, da Itália. A Itália não era constituída nesse período como um país, como um estado, mas você tem várias cidades-estados ali na Itália. Florença, Veneza, Milão, Nápoles, são cidades-estados e cada uma dessas cidades-estados tem a sua forma de governo específica. No caso de Florença, havia uma república. Quem governava não era um rei, mas era ali para eles o gonfaloneiro. Gonfaloneiro, uma palavra estranha, né? Mas ela significava basicamente ali para eles um responsável pelo governo civil. Esse cara ficava responsável durante um período e depois eles escolhiam outro gonfaloneiro. E no período em que o Piero Soderini será o gonfaloneiro de Florença, Maquiavel, que era de uma família nobre, mas de uma nobreza que não era tão influente, tão poderosa assim, pelo contrário, sua família passava por dificuldades financeiras, né, seu pai sendo advogado, mas, enfim, passava por uma situação difícil financeiramente falando aqui na época. Ele vai ser convidado a participar do governo do Piero Soderini, servindo como uma espécie de secretário de Estado para diversos assuntos, desde relações exteriores até para assuntos militares, a depender aqui do período em que ele vai ocupar nesse cargo. Mas Maquiavel não vai ficar tanto tempo assim no poder, porque a família que tinha sido destronada do poder, vamos colocar dessa forma assim, de Florença, que é os Médici, os famosos Médici, aqueles que financiavam obras de arte, retornarão ao poder após um acordo com o novo Papa, o Júlio II. Os Médici retornam ao poder, perde o poder Soderini, que tinha sido declarado até gonfaloneiro vitalício, mas enfim, nessas disputas aqui ele vai acabar perdendo e Juliano II de Médici vai assumir o poder agora da cidade de Veneza. Maquiavel vai ser responsabilizado, culpabilizado, enfim, processado por ter apoiado
Piero de Soderini, até que aparece o boato de que haveria uma conspiração para retirar do poder Juliano de Médici. E nesses boatos, nessa conspiração, o nome de Maquiavel aparece numa lista de 20 pessoas. E aí que vai sofrer o seu maior martírio, Maquiavel. Ele será preso, vai ficar preso aí por 2 meses, vai sofrer tortura na cadeia, na prisão. E depois que ele sai da cadeia, ele escreve O Príncipe, ali, tomado pelas ideias que o aplacaram, inclusive as ideias de tortura que ele vai sugerir ou recomendar, por exemplo, para O Príncipe. E aí então vem a sua grande obra, vamos falar sobre O Príncipe. Há pelo menos 2 tipos principais de compreensão, de interpretação a respeito dessa obra. A primeira grande interpretação sobre ela é que ela seria um manual dirigido a Lorenzo de Médici, o que seria o sucessor de Juliano II de Médici, e que esse manual seria, portanto, uma arte de como governar, como o governante deveria fazer, o que deveria fazer, por exemplo, para tomar mais territórios e para conservar o seu poder. Essa é a grande interpretação, a grande visão, perspectiva, compreensão a respeito dessa obra aqui, O Príncipe. Mas uma segunda outra também que vai dizer que Maquiavel não era maquiavélico, que ele, na verdade, estava escrevendo esse livro, essa obra, para denunciar justamente a forma como os governantes governam, né? Suas ações cruéis, violentas, sanguinárias, e que, em posse dessas informações, o povo, aquele grupo dos que eram governados, conseguiria, aí, por exemplo, inspirar uma revolta e até tirar do poder aquele governante que fosse considerado, por exemplo, um tirano. Mas, enfim, nessa obra, seja lá qual foi a interpretação principal sobre ela, haverá 2 conceitos principais a partir dos quais Maquiavel arrola aqui a sua análise do que ele coloca como uma política, como de fato ela é, um realismo político. Esses conceitos são os conceitos de virtude e de fortuna. Virtude, tem que ficar bastante atento a esse conceito, porque no senso comum a gente poderia querer traduzi-lo rapidamente como virtude, ou seja, virtude, né, vem aí da palavra latina que seria significado de virtude. Mas atenção, pode até que seja um tipo de virtude, mas não é a mesma virtude, por exemplo, do cristianismo. Ele não está falando que o príncipe aqui tem que ser uma pessoa misericordiosa, bondosa, generosa, tá? Ele não está colocando virtude nesses termos. E nem virtude no termo, por exemplo, lá da Antiguidade Clássica, né? Para Aristóteles, para Platão, né? Que seria aí prudência, temperança, algo que o governante ou que o cidadão deveria ter. Essa virtude aqui que o Maquiavel está falando tem muito mais a ver com uma noção de força, com a noção de virilidade e também com a noção de astúcia, de habilidade para conseguir, no fundo, aquilo que seria o objetivo da política, ou seja, manter o seu poder. Se esse governante consegue manter o seu poder, independentemente das formas, né, que ele vai utilizar, ele é um governante que teria aí virtude, mais ou menos virtude, a depender da situação. Porque não é só a virtude que conta aqui, como também a fortuna. A fortuna também seria importante. Mas a fortuna não é algo que depende desse príncipe, desse governante. Fortuna é descrito por Maquiavel como sorte ou acaso. Então seria uma situação em que o governante vai se beneficiar, que ele vai poder aproveitar ou então que vai acabar com o seu governo, a depender do que vai acontecer. Então é um pouco do destino, né? Do que está acontecendo. Vamos supor que tem um grande terremoto, uma grande enchente. E aí esse governante teria que ter a virtude adequada para poder saber aproveitar dessa situação aqui, que seria, obviamente, um revés. Um acaso aqui, sorte ou revés. Então, um terremoto, obviamente, não é uma coisa desejável, mas o que fazer diante de um terremoto? Reconstruir tudo novamente, mudar a capital para outro lugar? Isso dependeria, portanto, aqui a virtude deste governante para manter o seu poder, porque dependendo, se ele não tiver essa habilidade suficiente para poder fazer isso, ele vai acabar
perdendo o poder. E aí o Maquiavel ilustra, né, essas duas habilidades, ou essa habilidade aqui da virtude, justamente com a metáfora do leão e da raposa. Ele vai dizer que, por exemplo, o leão vai conseguir lutar contra os lobos e conseguir matar os lobos, mas não conseguiria, o leão não teria a astúcia, a inteligência de saber escapar das armadilhas. E ao passo que a raposa é o contrário, ela não conseguiria lutar contra os lobos, obviamente ela morreria se tentasse enfrentá-los, mas a raposa tem a habilidade, tem a astúcia, tem aí a inteligência de conseguir escapar das armadilhas. Então essa virtude aqui que o Maquiavel está chamando a atenção seria ao mesmo tempo que esse governante teria aí a força de um leão, mas também a astúcia de uma raposa para continuar mantendo o seu poder, ou continuar no poder. E aí vem a grande questão, seria melhor ser amado ou ser temido? E obviamente o Maquiavel está dizendo isso aqui a respeito do príncipe, né? O que seria melhor, ser amado ou ser temido? Ele diz que seria preferível os dois, né? Ser amado e ser temido pelo povo ao mesmo tempo. Porém, como é muito difícil, né? Como é muito pouco provável que isso aconteça, é melhor ser temido do que ser amado. O que ele está dizendo aqui é que o governante ele pode sim usar ações violentas, cruéis, bárbaras para a manutenção do seu poder. Se o objetivo dele for esse, se ele conseguir atingir seu objetivo desta forma, haja desta maneira. O problema é justamente não ser odiado, ou seja, não seja odiado, é uma recomendação que o Maquiavel vai dizer. Então, em determinadas circunstâncias, você vai fazer algo para agradar aqui o povo, né? Nesse sentido aqui que ele está descrevendo aqui para o príncipe, essa recomendação para os príncipes. Uma frase pela qual a filosofia de Maquiavel ficou conhecida eternamente na história é: os fins justificam os meios. Porém, essa frase nunca foi dita por Maquiavel, não aparece na sua obra. Essa frase foi usada por Francisco Guicciardini, um historiador lá da época do Renascimento mesmo, onde ele vai tentar resumir o pensamento do Maquiavel. O que significa os fins justificam os meios? Significa que o que mais importa é o resultado das ações, então, e não o que você faz para chegar a essas ações, a esse resultado. Então, é basicamente a ideia de que não devemos utilizar os princípios éticos, da moral, a noção de bem e de mal, para fazer uma análise ou um julgamento aqui da política, e o príncipe não deveria se orientar por esses princípios aqui morais, éticos. Então seria mais ou menos por aqui. Enfim, e uma grande inspiração para Maquiavel, gente, é César Borgia. Quem que é César Borgia? Ele é filho do Papa. Ele é filho do Papa Alexandre VI, o primeiro Papa que teria comprado, né, com dinheiro mesmo, o papado, o direito de ser Papa. Alexandre VI, o pai de César Borgia, ou seja, o Papa tendo filhos. E não era só o César Borgia, ele tinha outros filhos. Quem que é César Borgia aqui, do qual o Maquiavel vai ter um pouco da sua inspiração na sua teoria, na sua filosofia política? Ele é chamado de condottiero. Condottiero eram os líderes de milícias que existiam naquele período. Esse cara governava, dominava uma determinada milícia e ele vai tomar determinados territórios. Ele está tentando fazer uma expansão aqui, o César Borgia, e ele é colocado como um gênio da política na época, estrategista militar, e ele utiliza de expedientes muito violentos, muito cruéis, e não pensa nessa questão de escrúpulos mesmo. Para vocês só terem uma ideia, por exemplo, o César Borgia, ele vai assassinar, ele vai matar o próprio irmão, o Juan, justamente para se tornar o filho mais querido do seu pai, do Papa Alexandre VI. Então, para Maquiavel, pelo menos nessa análise aqui da política, isso poderia até ser aceitável. Mas, gente, toma cuidado, Maquiavel não está fazendo essa análise aqui para pensar a esfera
privada, não está pensando aqui essa mesma análise, esses mesmos recomendações para que você use na sua vida cotidiana ali. Ele está escrevendo aqui basicamente para príncipes, para governantes ali do século XVI, da Itália renascentista, né? Enfim, daquele período específico. Ele não está escrevendo justamente para suas ações completamente morais, éticas, até porque nisso aí seria outros 500, seria um outro tipo de análise, uma outra recomendação. Beleza? Valeu e até a próxima.